agora tá indo, hein. Agora vai, hein. Hey, motherfuckers. E eu acabei de ler, cara. Nem treinei ainda. Mas it doesn't fucking matter. Fala aí, galera. Nós estamos mais uma vez aqui para falar sobre High Republic, Alta República. Esse grande projeto que está sendo feito mensalmente nos quadrinhos e semestralmente nos livros, que está realmente fantástico. Eu tô lendo aqui simultaneamente todas as histórias. Não tô pegando um por um. Tô lendo assim todos ao mesmo tempo. E hoje essa live aqui é para falar sobre esse livro maravilhoso da Claudia Gray. Ela que já escreveu diversos livros Star Wars, como Bloodline, da Leia. O fantástico livro Mass Apprentice, que eu acabei de ler faz uns 2 meses, que realmente é um dos meus livros favoritos. E também Lost Star, Estrelas Perdidas, realmente bastante interessante. Estou aqui para falar Into the Dark desses 2 personagens aqui que estão aparecendo, o Wreath, Silas e a Aether Hollow, realmente bastante fantástico. E para logo começar aqui, eu separei aqui os negocinhos aqui. Isso aqui é um mapa mais ou menos assim, de todas as faixas da Hyperspace que nós temos aí, da galáxia, que eu acho que não faz ser necessário fazer algumas observações nessa live aqui, mas é isso daí. Essa aí é a ilustração do personagem, que ele até agora não apareceu em nenhuma mensal dos quadrinhos, nem do High Republic, que é a mensal da Marvel, e nem do Adventures, que é da IDW. Na minha opinião, tá com uma história realmente bastante interessante, apesar de eu ter lido somente a mensal, porque somente foi lançado até agora uma mensal. Realmente bastante interessante, bastante legal. Esse aí eu já tinha falado nas últimas lives, que esse é um jovem Padawan, que ele nunca fez uma missão sozinho, até mesmo porque todas as missões que ele fez foi com a sua mestre Jedi, a Jorah Malari. Ele que é um Jedi realmente bastante diferente, porque ele não gostava muito, até agora ele não gosta muito, de fazer missões realmente perigosas, que sofram um risco muito sério. Ele não gosta de tantas aventuras como os outros Jedi que nós conhecemos, que ama aventuras. Ele é um Jedi que gosta de ficar na biblioteca vendo os arquivos, como ele gosta de até mesmo falar. E agora ele está numa situação bastante complicada, porque ele sabe que alguma treta aconteceu no Hyperspace, que alguma coisa aconteceu no Hyperspace, que até mesmo as naves que estavam utilizando as faixas do Hyperspace tiveram que fazer alguma coisa, assim como a gente viu com o Leox Gianni, ele que é o capitão da Vessel, da nave que é a Vessel, do veículo que se chama veículo. E ele está realmente bastante complicado nessa situação. Por quê? Porque nesse momento, no capítulo, acho que no capítulo 5, o Leox, ele teve que sair da Hyperspace. Ele teve que sair da faixa, porque alguma treta que eles não sabem está acontecendo na Hyperspace. Isso é realmente bastante interessante a gente ver as consequências que ocorreu no livro principal, que é Light of the Jedi, e aqui está acontecendo também. Realmente bastante interessante, bastante legal. E eles tiveram que sair, não somente eles, nessa região, mas outras 11 espaçonaves também tiveram que sair rapidamente da Hyperspace, porque alguma coisa muito cabulosa que eles não sabem está acontecendo, então é melhor eles saírem. E o local onde eles tiveram que sair da Hyperspace é um lugar bastante inapropriado, bastante árido, onde não é árido, mas sim não existe praticamente nada. É um lugar deserto, onde que nenhuma nave, a não ser numa situação bastante cabulosa, bastante perigosa, sairia. Começa a situação aqui. E ele ficou bastante preocupado se as pessoas que estavam nas outras naves, que também saíram, eram pessoas de boa índole, pessoas realmente boas, que não iriam atacar sua nave e saquear. Então, existe uma situação bastante complicada, um clima bastante complicado, se as pessoas que estão do outro lado, que estão na outra nave, serão piratas ou não. Até que ele descobre que a maioria das pessoas não são piratas. E existe uma outra nave lá que eles se identificaram, que tem uma garotinha lá, junto com a sua cuidadora, a sua Aya, que é a Nan, que a gente não sabe se é humana ou não. Eu acho que é humana. Eu acho que é humana, porque é descravo com cabelo preto, pequenininha, assim como a idade do Wreath, um pouquinho mais jovem.
E isso daí, até o ponto que realmente, acho que é no 6º capítulo, que a treta fica mais cabulosa ainda, porque eles descobrem uma Space Station, uma estação espacial, assim como a Death Star, assim como a Estrela da Morte, mas diferente, bem diferente como vamos ver aqui. Porque aqueles que eles viram não estavam emitindo nenhum sinal de vida. Realmente bastante cabuloso. E o que eles estavam prestes a presenciar é que todos os sinalizadores, todos os detectores de alguma coisa nas naves identificaram que iria acontecer em 4 minutos, dentro desses 4 minutos, um solar flare, uma onda solar que iria atingir toda aquela região, dentre todas as 11 naves que estavam lá. Iriam praticamente destruir os equipamentos eletrônicos e ia matar as pessoas por causa da radiação. A maior perigo aqui era a radiação, então eles decidiram se abrigar, se proteger nessa Space Station, que não vou mostrar aqui logo. Aqui é complicado, aqui ó. Isso aqui é bastante cabuloso aqui. Você está vendo essa Space Station? É bastante semelhante ao formato da Death Star, da Estrela da Morte. Esse que foi o local onde eles conseguiram encontrar no radar, para eles conseguirem se proteger do solar flare, dessa onda solar que iria ocorrer em 4 minutos. Então todas as 11 naves, junto com a Vessel, deveriam se abrigar nesse local onde eles não sabiam muito bem o que realmente. E eles ficaram realmente bastante capciosos, bastante se indagando o que seria esse local, o que seria essa Space Station, muito diferente, que é um globo, vamos dizer assim, sim, é uma esfera gigantesca, que tem um formato de diversas formas hexagonais, como fosse um domo, tá ligado? Como esses anéis gigantescos que parece que existem alguma coisa muito importante nesses anéis. Como você pode ver, esse aqui, se você não sabe, esse quadrinho não é do High Republic, que foi lançado recentemente. Esse quadrinho foi escrito pelo Charles Soule, ele que escreveu o livro Light of the Jedi, que está ali, depois eu pego. Esse quadrinho é do Kylo Ren, que se chama o título desse minissérie The Rise of Kylo Ren, a ascensão do Kylo Ren, que mostra, deixa eu botar aqui, o Kylo Ren indo, aqui ó, ele está chegando nessa nave aqui, depois que ele fugiu do planeta onde o Luke Skywalker tinha montado a sua escola Jedi para reconstruir a Ordem Jedi. Então o Kylo Ren ele foge e vai para essa estação, onde a gente não sabia, quando a gente leu pela primeira vez esse quadrinho aqui, a gente não sabia o que tinha lá. E logo lá, quando a gente vê, estava o Snoke, estava o Snoke sentado nesse trono, quando é descrito também nesse livro aqui, esse ambiente onde que o Snoke estava esperando o Kylo Ren para fazer o seu treinamento. Como você pode ver, existe um trono de pedra lá nessa esfera, nessa Space Station. Como você pode ver, o Snoke estava esperando o Kylo Ren para conversar com ele, continuar o seu treinamento. Isso aqui é bastante cabuloso. E logo quando deixa eu botar aqui, cadê? Resealers. Quando o Resealers ele viu, caraca, é muito complicado você manipular várias fotos ao mesmo tempo ao vivo. Quando o Silas viu pela primeira vez aquela Space Station, essa aí que vocês estão vendo, ele identificou logo que essa tecnologia, essa arquitetura de estação espacial não era comum, não era algo corriqueiro que se via. Ele logo identificou que... Peraí. Deixa eu botar aqui. Não é essa foto aqui não. Ele identificou que essa tecnologia também não é. Peraí, tenha paciência. Acho que nem botei. Caramba, nem botei. Peraí. Tá aqui. Agora sim. Ele identificou que essa Space Station era a Maximin Royals. Essa
como vou dizer, essa equipe, esse grupo de guerreiros que existia há muito tempo atrás, mesmo antes da Constituição da República, dessa República que nós estamos acompanhando há 200 anos atrás. Eles faziam um contraponto contra a antiga República, Old Republic, que em determinado tempo da história dos Maximus, ele decide sair da galáxia e procurar outros lugares. E isso é o máximo que nós conhecemos desse grupo de guerreiros, onde que eles utilizavam tecnologias realmente bastante diferentes da usual. E essa Space Station que nós estamos vendo atualmente, ela é bastante antiga, como até o Reeve Silas mencionou. Até mesmo quando eles chegam próximo dessa Space Station, é realmente bastante antiga. Eles ficam até mesmo surpresos como poderia funcionar, como poderia estar tudo funcionando. Assim, é claro, nesses anéis superiores estava funcionando mais do que os anéis inferiores, como nós poderemos falar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Bom, quando eles chegam nessa Space Station, a F, como é essa aqui, uma integrante, né, da tripulação da Vessel, como nós podemos ver aqui, a F, ela que também tem uma idade próxima, até mesmo igual ao do Reeve. Eu não tinha nem comentado antes que o diálogo entre esses dois personagens, que a Claudia Gray ela escreve, é uma bastante interessante, porque ela é uma moça que vive mais tempo no Outer Rim, na aula exterior, onde que a República não é tão presente. Consequentemente, não é tão presente também os Jedi. Então, muitas dessas pessoas que moram na aula exterior não conhecem a Ordem Jedi, nunca viram a olho nu um Jedi na vida. Então, ela faz diversas perguntas pro Reeve Silas, que é um Padawan, o que é um Jedi, o que eles fazem, qual a sua função na galáxia, se realmente o que ela ouviu falar, que ele protege as pessoas, é verdade. Então, é bastante interessante, se você for ler esse livro, como ele gosta de explicar para ela o que é o Jedi, o que eles fazem, como a Ordem Jedi. E ela pergunta se realmente o Jedi é mais ou menos como fosse um monge, se ele fosse como fosse um mago. Um monge por causa do costumes, do comportamento do Jedi ser conservado, ter certas atitudes e comportamentos reservados que não são comuns como uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa normal. E o Wizard, né, um mago por causa dos poderes, o que a força consegue fazer, o que eles conseguem fazer através da força, como levitar, como conseguir ler mente, conseguir ser mais sensível aos sentidos. Então, o diálogo entre a F e o Reeve é realmente bastante interessante nesse aspecto, de uma perspectiva de uma pessoa que não conhece muito bem os Jedi. É realmente bastante interessante. Bem, quando a Vessel, que é a espaçonave onde eles estão, toda a equipe, a Orla Jerani, como vou botar aqui, Orla Jerani é essa Jedi realmente bastante interessante, que a gente nunca viu, que provavelmente é uma criação desse projeto High Republic, porque a gente não conhecia uma categoria diferente de Jedi como a Orla Jerani, que é uma Jedi que em determinado ponto da sua trajetória como Jedi, ela decide ser mais independente, ser mais autônoma, ela decide se desvincular, não por completo da Ordem Jedi, mas ela não tem mais obrigações como um Jedi comum, como a gente vê como os outros Jedi. Ela decide procurar o seu próprio caminho. Ela decide procurar se aprofundar mais da força, como ela bem entender, assim como ela perceber a sua percepção sobre a força, sobre os objetivos, ela mesma vai ter essa autonomia. Então ela tá junto com essa galera aí. Uma coisa realmente bastante frustrante não realmente bastante frustrante, mas eu gostaria que a Claudia Gray pudesse descrever melhor a diferença de uma Jedi que utiliza um Double Blade lightsaber branco, um lightsaber duplo, né, com lâmina dupla, como nós podemos ver. Aí se ele realmente é bastante diferente de um Jedi, vamos dizer assim, tradicional.
É interessante esse lightsaber porque ele dobra, assim como a visão da Rey no último filme, The Rise of Skywalker, que é um double blade, que quando você está utilizando, ou ela pode utilizar no modo combate desse modo fechado, e ela vai abrir. É uma bastante interessante nós vemos isso. Bom, tá aí a Orla Jerani junto com o Comac Virus, que é outro Jedi que também ele gosta de buscar conhecimentos através dos artefatos de antiguidades. Depois eu vou falar mais sobre o Comac Virus, que é esse Jedi que a gente não sabe ainda qual é a fisionomia, como é a aparência física do Jedi Comac Virus, que é onde que ele apareceu primeiramente no livro Into the Dark da Claudia Gray. Ele não apareceu ainda em nenhum volume do quadrinho do High Republic e nós esperamos ansiosamente ele aparecer. A gente não sabe se é um desses três aí, uma dessas três ilustrações. Aqui, ó, eu até separei aqui. Deixa eu botar aqui. Não, é isso aqui, ó. Caraca, não dá pra... Peraí. Pô, cara, é muito complicado ao vivo. Não vou conseguir aumentar. Mas se você perceber aí, são os dois círculos vermelhos que eu preenchi aí, que provavelmente deve ser o Comac Virus. Ele que é um Jedi que gosta muito de contos e mitologias e assuntos da antiguidade, que faz ele entender melhor a força, porque a força é bastante diferente da percepção dos Jedi ao longo das gerações. Então ele realmente é bastante Jedi, bastante interessante a gente acompanhar. E logo lá, no final, temos a Orla Jerani, que ela é uma das espécies que eu ainda não consegui memorizar a espécie dela, mas ela é humanoide que tem uma pele muito pálida, realmente quase branca, que tem um lightsaber bastante cabuloso branco, assim como a Rey Skywalker no final do filme The Rise of Skywalker. Isso é realmente bastante interessante, bastante legal. Eu não sei ainda quem é essa personagem aí logo na primeira, sabe? A primeira que realmente está aqui no primeiro plano, eu não sei. Provavelmente não vai ser a Ava Chris, ela não está parecendo muito com a Ava Chris, definitivamente. Mas vamos continuar. E também é bastante cabuloso a outra Jedi no outro extremo, sabe? Da nossa direita, que ela tem uma lightsaber escura, cara. Olha só, praticamente como fosse uma Darksaber. Realmente eles criaram Jedi realmente bastante diferentes uns dos outros, que faz nos querer saber mais sobre esses Jedi. Bem, eles chegam nessa Space Station do MX, da tecnologia do MX, que foi abandonada durante muito tempo, onde que eles ficam bastante surpresos, porque existe uma umidade, existe plantas que na teoria não deveriam... Caraca, peraí. As plantas não deveriam estar vivas, porque aparentemente não existe ninguém até agora, como a gente leu no capítulo 8, não existe ninguém nessa Space Station que está abandonada. Mas existem alguns droids que estão cuidando dessas plantas. E logo quando a Orla... Aqui mesmo. Deixa eu botar aqui. Eita. Complicado, hein? Aí. Quando a Orla e o Comac Virus chegaram... Deixa eu botar a Orla aqui. Não tá conseguindo. Peraí. Então, vai lá. Imagina aí a Orla Jerani, aquela que tem lightsaber branco duplo, e o Comac Virus, que ele é um arqueólogo. Não é arqueólogo, mas vamos dizer que é um arqueólogo. Eles ficam muito cabulosos, eles ficam muito capciosos, ficam muito intrigados com esse ambiente, porque existe um trono de pedra, onde a gente vê o Snoke, ele no futuro, ele se apropria desse local. E existe 4 estátuas, existe 4 monumentos, onde que eles não sabem o que são. Eles ficam se perguntando se são estátuas antigas, onde que os criadores dessa estação criaram para venerar os seus deuses, ou se foram personagens históricos muito importantes, ou se foram monarcas. Bom, o Comac dá a sua opinião que provavelmente deve ser deuses. E a gente não sabe realmente o que são esses 4 estados, provavelmente deve ter uma importância muito grande no futuro. E uma coisa bastante cabulosa é que tanto o Comac, deixa eu diminuir ele aqui,
tanto o Comac, que é esse Jedi aqui, que eu vou falar logo, ele é bastante poderoso porque tá desorganizada a live, tá desorganizado, mas eu vou comentar logo. Quando a tripulação que estava nas naves que se protegeram do Solar Flare, que era uma coisa da destruição dele na estação espacial, toda essa tripulação que se abrigou nessa estação espacial eram pessoas que não tinham muita ética, muita moral, que eles viviam no aula exterior, eles eram sacanas, e quando eles viram que existiam muitos equipamentos realmente que poderiam valer alguma coisa, eles começaram a saquear, começaram a roubar, porque eles queriam pra si o melhor. E quando aconteceu essa treta, o Comac, ele percebeu que ele deveria fazer alguma coisa e ele ficou bastante bolado. E ele começou a flutuar para dizer: ô, palhaçada, ô pessoal, vamos parar com essa palhaçada aí de ficar querendo saquear as coisas aqui da Space Station. A gente está numa situação bastante complicada. A gente não sabe quando a Hyperspace vai voltar a funcionar para a gente conseguir voltar para as faixas, para a gente ir para o lugar onde a gente está. Então a gente precisa estar aqui, a gente precisa ajudar uns aos outros, assim como na ilha de Lost. Então ele ficou bastante assim revoltado e ele começou a flutuar, ele começou a levitar, coisa que a gente... Pera aí, rapidinho, eu vou ter que fazer uma ligação aqui. Alô? Voltando aqui, galera. Então ele começou a levitar, coisa que nem mesmo nos Jedi da trilogia da Disney a gente viu, que eles são realmente bastante poderosos. A Rey levitou? Eu não sei, eu não lembro. Nem a Rey e nem o Kylo Ren teve esse poder de conseguir levitar, mas o Comac conseguiu levitar. Até mesmo no parágrafo diz que nem mesmo os mais estudiosos, mais escolarizados, scholars, que são os mais estudiosos, acham difícil você conseguir se levitar, e ele consegue naturalmente, realmente bastante cabuloso. Tá aí, alguma coisa que eu ia falar. Tanto a Orla Jerani, que é essa Jedi aí, que é uma Wayseeker, quanto o Comac, ele acha muito cabuloso existir um local desse como fosse um santuário, como fosse um lugar de... Como fosse um santuário, né? Que tem um trono, várias estátuas, realmente bastante cabuloso um lugar desse. Que a gente não sabe ainda onde vai levar. E quando eles chegam lá e começam a investigar, eles sentem uma sensação muito esquisita, que é muito bem a Dark Side, né? O lado sombrio da força. E eles sabem que muito bem criaturas e plantas poderiam ser imbuídas desse lado sombrio da força, vamos dizer assim, plantas que são do Dark Side. E no momento lá, muito cabuloso, eles são transportados, como até mesmo o Comac ele comenta, que eles não foram transportados fisicamente, mas a mente deles foram transportadas para um lugar realmente muito estranho que eles não sabem, que provavelmente deve ser alguma criatura que não tem corpo. Não existe um corpo físico, mas essa vontade, existe uma vontade. É realmente bastante difícil da gente comentar essa parte, porque tem a ver com esse local. Com esse local onde o Snoke ele utilizou para treinar o Kylo Ren. Esse local é realmente bastante cabuloso, cara. Um local onde existe um trono, a gente não sabe de quem é, onde existem estátuas, que provavelmente esse local deve ter uma proximidade muito grande com o lado sombrio da força. Realmente bastante cabuloso essa parte. E acho que era isso que eu comentar.
Vou ter que melhorar muito essas minhas lives comentando sobre a história que nós estamos acompanhando do High Republic. Realmente bastante interessante, bastante legal. Eu nem comentei sobre uma parte bastante interessante, que é a primeira missão que o Reath, que é o protagonista desse livro, ele enfrenta, ele experiencia, que é enfrentar, vamos dizer assim, uma pessoa que irá... uma pessoa que foi para sequestrar essa criança. E ele deveria tomar uma atitude, coisa que ele nunca tomou atitude. Um Padawan como ele nunca tomou atitude para fazer essas coisas. Sempre teve a sua mestre Jedi, a Jara. E realmente bastante interessante, porque essa vez foi a primeira vez que ele decepou um membro. Ele decepou o braço do cara que iria sequestrar a criança, e isso abalou muito ele. Realmente deve ser muito cabuloso, né? Você, um Padawan, não aconteceu com ele somente, mas com certeza com praticamente todos eles. A primeira vez que você decepa um membro de uma pessoa, ou até mesmo decapita uma pessoa, isso é realmente bastante cabuloso, né? Por mais que eles sejam os guardiões da paz, né? Cavaleiros da justiça, eles matam pessoas, sabe? Eles decepam cabeças, braços, membros, pernas. Isso deve ser muito chocante pela primeira vez. E outra coisa que eu gostaria de comentar rapidamente para finalizar a live, que está com 27 minutos, olha só, muito tempo. A F, ela que foi uma das primeiras pessoas a averiguar a estação espacial, a verificar o que tinha nela. E o que ela descobriu é realmente bastante revelador, porque quando ela estava lá em cima, quando ela conseguiu chegar lá em cima aqui nesses anéis aqui superiores, ela descobriu que esses anéis são como storage, são como containers, são como locais de armazenamentos de alguma coisa que o Armix utilizavam para armazenar. É realmente bastante cabuloso. E o que ela viu no lockers, nos trancadores, nos locais onde era armazenado alguma coisa, símbolos que aos poucos ela conseguiu identificar, principalmente porque existia um símbolo que era exatamente igual ao símbolo que ela utilizava no seu macacão de trabalho da guilda que ela utilizava lá, que fazia contrabando na orla exterior. Então, possivelmente, aí tá o bagulho muito doido, possivelmente essa Space Station ela já foi frequentada recentemente pela guilda da F, pela guilda na qual tanto o Leox Jinsen, que é o capitão da Vessel, onde que os Jedi estão utilizando para eles conseguiram chegar até a Light, até o Starlight Beacon, onde que é a estação espacial que vai ser inaugurada para ser um outpost, para ser um posto avançado da República, para ser mais presente na aula exterior. Então, essa estação espacial, provavelmente, que eu mostrei aqui, essa estação espacial está sendo utilizada pela essa guilda para se favorecer de algum modo que a F não sabe ainda. Então, a gente vai saber nos próximos capítulos, tanto sobre essa estação espacial, que provavelmente deve ser o grande cenário onde vai ser contada essa história toda no livro Into the Dark, porque até agora o Hyperspace foi bloqueado por causa da catástrofe, que está ocorrendo aí, que a gente não sabe muito bem o que ocorreu com o Hyperspace. Mas é isso aí, acho que eu consegui comentar tudo que eu queria. É isso aí, galera, muito obrigado por você estar acompanhando até agora. Valeu, falou.